Jeremias capítulo 31. Eis aí que vem dias, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, que coisa fantástica, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. E o resultado, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, diz o Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, que esta meditação nesta manhã possa nos preparar para um ato tão sublime, tão santo, que é sentar à mesa do Senhor. Que responsabilidade sentar à mesa do Senhor. Não é uma mesa no bar, não é uma mesa na nossa casa, mas é uma mesa que tem vínculos eternos, tem vínculos nos céus. Por isso abençoa, Pai, este momento que nós vamos parar para ouvir a Tua palavra e que ela assim nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vou falar devagar porque eu estou com pouca voz para este momento. Todas as manhãs, irmãos, todas as manhãs de domingo, aqui na igreja, para mim é de grande alegria. Me perdoe. Eu quando levanto domingo de manhã, para mim é um dia diferente. Porque eu sei o que eu vou fazer. Não só sei o que eu vou fazer, mas tenho desejo de fazer. Está na casa de Deus. Está na presença do meu Senhor, do meu Rei, do meu dono, do meu Pai eterno. E eu creio também que é para os irmãos o mesmo sentido, o mesmo desejo. Mas domingo de Santa Ceia, para mim, é ainda mais importante, tem um peso maior, porque eu quero frisar bastante isso, irmãos. Para mim, domingo de Santa Ceia, sentar à mesa do Senhor, saber que é Ele que ministra, saber que isso aqui não é da Nova Vida, não é presbiteriano, não é batista, não é pentecostal, nem denominação. Isto é a mesa do Senhor. E a pergunta é: como nós nos assentamos na mesa? Qual é a qualidade do nosso coração? A mente que nós temos, o que está passando na nossa mente para sentar à mesa do Senhor. Segundo aspecto, é preciso, meus irmãos, valorizar as alianças feitas pelo Senhor. Porque as alianças falam do compromisso do Senhor para com a igreja e o povo dele.
onde Ele cumpre as suas promessas. Deus não vai cumprir promessas com o mundo, porque Deus não tem participação com este mundo. E Ele diz mais a palavra: este mundo jaz no maligno. Então, mas com a sua igreja, com o seu povo, Ele tem compromisso. Ouça o que eu vou te dizer. Ele não tem compromisso com quem se rebela. Ele não tem compromisso com aqueles que não o honram como Senhor da vida. Mas Ele deseja cumprir todas as promessas na nossa vida. Ele é o Deus que quer sempre nos abençoar. A preocupação de Deus é nos abençoar, é cuidar, porque nós somos o povo, o rebanho dele. Terceiro aspecto, surge uma pergunta: como posso entrar, ou como nós entramos nesta aliança? Então, daí surgem os princípios. Como posso atender, que é um outro aspecto, a estes princípios e manter viva dentro do meu coração? Nós estamos falando de algo mais profundo. Não estou dizendo que se você fizer isso, que Deus vai fazer. Eu não brinco com essas coisas. E também não estou dizendo que alguém brinque. Eu estou dizendo que para mim é muito diferente isso. Porque essa aliança é uma aliança que é feita com Ele. Não é com a pessoa que falha. Não é com o homem que não cumpre. É com Deus. Respondendo, eu entro em aliança quando Ele, o Senhor, escreve a minha vida, a nossa vida. Ele escreve o meu nome no eterno livro dele. E eu entro nesta aliança quando a palavra de Deus é autoridade na minha vida. Porque se ela não for autoridade na nossa vida, eu não tenho aliança com Ele. Porque aliança chama-se compromissos. Quando eu creio e aceito Cristo como meu Senhor, eu entro num processo. A palavra dele começa a ser divulgada e ao mesmo tempo eu começo a receber esta palavra. E ao receber esta palavra, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, as leis, quando elas entram na minha vida, eu não tenho mais como ser o que eu era. Porque a minha vida não é minha mais, pertence a Ele. E quando a palavra dele entra no nosso coração, você não vai ter como proceder erradamente. Por quê? Porque a palavra é a autoridade. Ela, vamos usar um termo, ela toma posse da nossa vida. Então a nossa mente passa a ser a mente de Cristo, porque a palavra entrando no meu coração, a minha mente e todo o meu ser passa a ser dele. Daí eu entro nesta aliança e Ele passa a cuidar de mim. Ele passa a trabalhar o meu coração. Ele passa a desviar os meus pés das coisas que são erradas. Às vezes a pessoa, eu estou na igreja, mas eu não consigo ficar na igreja. É verdade, porque ninguém consegue ficar na igreja se a palavra de Deus não entrar no coração e na mente. Pode até não matar, não roubar, não jogar, fazer até coisa boa, mas isso não identifica como uma pessoa cristã. Porque cristã é quando os princípios e as leis divinas entram aqui.
nós temos a nossa carne ela gosta daquilo que não agrada a Deus. Você vê que a tendência nossa é da carne. E se a gente não tiver a mente de Cristo, a palavra escrita no coração, que ele diz, eu escreverei no coração, na mente, ele está dizendo em outras palavras, eu vou fazer deste homem, dessa mulher, um servo meu, porque eu vou colocar dentro dele o meu governo. E aí você começa uma jornada. E eu fico muito feliz de pertencer a este Deus. Dificuldades surgem, lutas, quantas? Tristeza, quantas? Decepções, quantas? Mas isto não me tira da presença de Deus. Eu mantenho aliança com Ele. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Uma das canções, eu acho que é da Igreja Batista, né? Pois eu sei quem tenho crido. Pena que a minha voz não está soltando, mas tudo bem. Quarto aspecto, é preciso entender que esta palavra é profética. Leia mais uma vez agora silenciosamente. Jeremias 31, verso 31, 32 e 33. Leia sozinho. É uma palavra profética. Profética é aquilo que é proferido para acontecer depois. E aí nós vamos resolver o problema mais à frente um pouquinho. Não vou demorar muito esta manhã. Verso 33. Leia comigo agora juntos. Porque esta é a aliança que firmarei Nós falamos semana passada, quando Deus trocou o nome de Abrão para Abraão. Então, quando nós falamos em Israel, você não pode entender como a nação. Israel é o povo de Deus. E muitos às vezes têm não, porque Israel, Jesus ainda vai voltar, vai reinar lá, e todo judeu que tinha espalhado pelo mundo vai voltar. Isso é falácia. Isso não é verdade. Porque o Senhor não brinca com os sentimentos de ninguém. Israel, seu nome já não será mais Jacó, e sim Israel. E é este Israel que o profeta está referindo, do qual ele está dizendo, eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. E esta é a nação. Então a igreja é chamada do Israel de Deus, povo da promessa. É preciso, portanto, entender que esta palavra veio para cumprir quando isto aconteceu. Quando é que foi firmada esta aliança que o Senhor falou através de Jeremias? Só para os irmãos entenderem, eu sei que você sabe. Foi quando Jesus veio ao Calvário. A partir daquele momento acabou a matança de animais. A partir daquele momento,
Porque naquele período matava-se o animal, quando você cometia um pecado, matava um animal, levava preso no sacerdote, e o sacerdote benzia e está perdoado. Mas só que perdoava naquele dia. Se você pecasse, tinha que matar outro cabrito. E assim fornecia naquele tempo. Porém, quando Cristo veio, o que é que João disse quando teve o encontro com Jesus? Vamos lá, igreja. Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira. João disse: olha, chegou. Quem chegou? Aquele que Jeremias falou que viria fazer aliança. E a palavra do Senhor diz que ele veio, acabou a matança de animais, e agora o Cordeiro de Deus, ele foi ao Calvário, e ali ele entregou a sua própria vida, um sacrifício único para Deus. E ali, quando ele vai ao Calvário, que abre os braços, ele diz: Pai, está consumado. O que ele está dizendo? Papai, acabou a matança de cabrito, de boi, agora o Cordeiro está aqui. Isso é difícil entender, mas é assim que funciona. Não só para tirar o pecado, mas perdoar. Que o grande problema da humanidade é ter os seus pecados perdoados. Então ele não só veio para morrer e dar a vida, mas para tirar o pecado, mas perdoar. E ao perdoar, escrever a sua palavra na nossa mente, no nosso coração, e assim nos mostra os seus princípios. Ele nos mostra como deve ser o nosso comportamento, e ele morreu e ressuscitou para dizer: vocês também que morrerem salvos na minha vinda, vocês ressuscitarão primeiro, serão transformados num abrir e fechar de olhos, e aqueles que estiverem vivos serão tragados a Ele, e Ele receberá para estar para sempre. Esta é a aliança dele. Não se entra nesta aliança sem se render aos pés do Senhor. Não se entra. Ah, não, bispo, não tem bispo nem pastor. A palavra de Deus é séria. Ah, pastor, mas eu fui criado lá em casa, papai e mamãe é crente fervoroso. E daí? Não é papai que salva filho, nem mamãe que salva filha. Quem salva é Jesus. É Ele que salva. E se eu não me render a Ele, eu não tenho parte com Ele e nem direitos. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Qual é a razão de nós estarmos investindo em criança? Investindo no menininho de 7 anos até 12, ensinando a palavra, 12 a 17, 18, ensinando, juventude, preparando. Por quê? Porque a igreja do Senhor precisa ser preparada desde a infância. Porque uma pessoa que fica sem Jesus até 40, 50, 60 anos, dificilmente ela se rende, que a sua mente está cauterizada, ela não tem mais o sentimento e nem desejo mais de vida. Então precisamos, irmãos, pregar a palavra do Senhor, ensinar, porque os dias estão próximos. E aqui eu quero deixar uma palavra com os irmãos. Qual o propósito da ceia do Senhor? Qual é o propósito? Há pessoas que dizem: não, eu tenho que participar da ceia todo mês. Isso não é um ritual. Há pessoas que nós servimos esta semana agora, a partir de hoje até
sábado, nós estaremos ministrando a Santa Ceia em todos os nossos cultos. Qual é a razão? Porque nós temos muitos irmãos que só vêm amanhã, mas segunda, outros quarta, outros quinta. Quinta-feira à tarde eu estarei com os irmãos lá na nossa capela. E fica tão lotada, e eu gosto quando a igreja fica bem lotada, que não tem lugar, que você pisa no pé do outro, é uma bênção. Não, porque crente não xinga, né? Graças a Deus, né? Mas é gostoso, né? Aí os irmãos falam, leva lá para cima que é mais folgado. Meu irmão, carro apertado é que canta bonito. Você nem sabe o que é isso, né? Você nunca teve carro de boi, eu já tive carro de boi. Carro de boi tem aquela roda, tem um... Vou usar termo que você não conhece, chumaço. E a gente passa carvão na roda, bota peso no carro, e o carro sai, uém, 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 uém. Se você não botar peso, ele não canta. Tem que botar peso. Crente tem que estar apertado. Diga para o irmão, crente precisa ser apertado. Diga ele assim, se deixar você frouxo, é perigoso. Nossa mente precisa estar ocupada, irmãos, com as coisas de Deus. Está rindo, meu filho? É verdade. Tem alguns que dizem assim, eu vou dar um chega lá na igreja. Fazer o quê? Igreja não é lugar para você fazer favor a ninguém. Não, eu vou lá porque fulano está falando tanto, eu vou lá, vou dar um chega lá só para... Fica em casa dormindo, vai ver o Fantástico. Vale a pena ver outra vez? Eu nem sei nem o que é isso. Qual o propósito da Santa Ceia? Repita comigo. Ela não é para nós lembrarmos dos nossos pecados. Santa Ceia não é para que eu lembre dos meus pecados. Porque os meus pecados, diz a palavra, já foram perdoados, e ele diz que jogou fora. Hebreus. Estou terminando, o nosso culto hoje tem 2 horas de duração, mas eu vou terminar antes. Hebreus capítulo 10. Eu ontem vendo aquela quantidade de jovem, e eu muito sem poder quase falar, mas me preocupa saber. E eu disse para eles uma coisa, para eles entenderem a minha linguagem. Capítulo 10, verso de número 16. Diz a palavra do Senhor. Você pode ler comigo? Eu gosto que você leia para praticar. 10:16, leia comigo. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei no coração as minhas leis, e sobre a sua mente escreverei. E acrescenta, que diz... Irmãos, isso é uma notícia boa demais. Isso leia mais uma vez. E acrescenta, também de modo nenhum lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Perdoou, perdoou. Ah, mas pastor, e se a pessoa é crente e cometeu uma falha? Cometeu uma falha não tira a salvação, mas te coloca numa situação ruim. Porque a Bíblia diz que depois que você tem consciência do conhecimento da palavra, e se você cometer atos indignos, você vai responder pelos seus atos diante de Deus. Não pensa que chega lá, a porta vai abrir, não. São Pedro, segura aí. Tem um acerto aqui com o Manel.
Manel, fica ali, vamos deixar a fila passar, depois deixa para o final. Porque você vai responder. Por quê? Porque você teve consciência que não podia fazer. Mas o perdão é lá com ele. Não sei o que ele vai te dar lá, mas que vai chegar perto, chegar junto, vai. Portanto, a Santa Ceia não é para lembrar do pecado. Não preciso. Mas é o momento de lembrarmos do Salvador. Lembrar do perdão que Ele nos deu. E nos diz, não olha mais para baixo, olha agora para cima, porque você tem um Deus que cuida de você. Você não é mais qualquer um, você é um servo, é um filho, é uma pessoa dele, e ele vai cuidar dos seus filhos. Por isso, vamos fazer da ceia do Senhor um momento grande com o Senhor à mesa. Quando você participar da comunhão, lembre-se que é Jesus que está presente. O pão vai continuar sendo pão, o vinho vai continuar sendo vinho, mas o Espírito do Senhor estará ali. O Senhor estará com seu Espírito trabalhando nos corações, trabalhando interiormente. Quando você pegar o pão e o cálice, tem gente que pega o cálice e faz logo assim, ó. Quem faz isso é aquele cara que bebe uma asinha lá no botequim. Primeiro ele cospe para o santo. Já viu? Essa é do santo, joga lá. Tá rindo? É assim que ele faz. Por isso que a gente chama botequim de cospe em pé. Que o balcão fica todo sujo, gente cuspindo. Porque dá tanto para o santo que o santo não bebe tudo, fica caído. Bobagem. Mas eles estão prisioneiros dos demônios, que não têm o direito de ser eles. Eles são aquilo que o diabo quer. Uma vergonha para envergonhar o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, ao pegar o pão e o cálice, medite sobre esse amor tão grande do Senhor, de nos salvar, de nos perdoar, e não só isso, mas nos dar lugar com Ele, habitado com Ele, e lá será o nosso final. Lá é o final. Aqui nós estamos no ensaio, né? Passando os dias aqui, e eu espero que nesta manhã, com esta consciência, possamos participar da mesa do Senhor. Curvemos as nossas cabeças. Nossos músicos podem acompanhar. Querido Pai, chegamos a este momento da solenidade tão linda, quando nós estaremos recebendo o pão e o cálice, que falam, Senhor, desta aliança tão grande, de proteção, de cuidado. Por isso, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã. Perdoa-nos, Senhor, por falhas pequenas até de pensamento, uma palavra que às vezes não deveríamos ter proferido. Perdoa-nos, Senhor, essas fraquezas, que possamos sentir prazer e alegria na comunhão. Faz, Senhor, a Tua obra em cada coração nesta manhã. Fala àquela pessoa que entrou aqui, que talvez esteja dizendo assim: eu não mereço. E é verdade, não merece. Mas Cristo morreu por você. Mas também não te dá o direito de você ficar errando e fazendo as mesmas coisas. Que o Senhor toque na sua mente esta manhã, para te dar autoridade sobre as coisas que você sabe que não deve fazer. Que Ele te dê autoridade e repreenda este espírito das trevas que tenta manipular a sua vida ainda.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis servir aos irmãos.